sempre de quarta às 15h30. E aqui a gente fala de muita coisa bacana, legal, sobre espiritualidade, qualidade de vida, terapias alternativas complementares e holísticas e, claro, né, falamos também, trazemos as novidades da Mystic Fair. Aliás, acabou de acontecer uma super edição da Mystic Fair em BH, Belo Horizonte, nesse final de semana. Quero agradecer todo mundo que esteve lá com a gente. Eu sei que nós temos muitos ouvintes que são de BH, que nos acompanham aqui pelo aplicativo, pela internet. Olha, gente, essa edição superou todas as expectativas que nós tínhamos, né? BH nos acolheu assim, de braços abertos. Aliás, estava até comentando com o pessoal que quando eu falei que eu ia levar a feira para BH, me falaram assim, não leve. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí o pessoal falou, não, porque BH, o pessoal é muito católico, é muito tradicional, não vai dar certo uma feira esotérica. E meu ascendente é Sagitário, né? Quando alguém fala para eu não fazer, aí que eu faço. Aí eu falei, vou fazer, né? Demorou quase 3 anos, o Jean acompanhou essa saga, né, Jean? Marca, desmarca, vai, vem, vai por causa da pandemia. Aliás, eu fiquei sabendo que não ia dar para fazer a feira uma semana antes do lockdown aqui, né, quando aconteceu tudo, né, lá em 2020, mas saiu e saiu melhor do que a gente esperava. Então, olha, meu muito obrigado para todo mundo que esteve lá. Já tem edição marcada para 2023. Estaremos juntos nos dias 15 e 16 de abril. Então, daqui 9 meses, estamos chegando em BH novamente para fazer a segunda edição da Mystic Fair em BH. Ainda maior, melhor, mais bonita, não é? E eu tenho certeza que todo mundo vai estar lá de novo e quero fazer essa feira com o maior carinho. Acho que eu nunca recebi tanto carinho, tanto afeto, né, como eu recebi em BH. Então, muito obrigado para todos vocês. E agora, já estamos nos preparando para a Mystic Fair do Rio de Janeiro, que vai acontecer daqui 3 semanas, dia 6 e 7 agora de agosto, acontece a Mystic Fair lá no Rio. Também temos muitas pessoas do Rio de Janeiro que nos acompanham. Entra lá no site para você já ficar por dentro do que vai acontecer. E, claro, lá no Rio de Janeiro, a Mystic Fair acontece no tradicional Clube Monte Líbano há 12 anos. Então, a feira já está mais do que consagrada lá no Rio de Janeiro. E estamos esperando todo mundo. Entra lá também no site, mysticfair.com.br, para você obter todas as informações. Se você quer stand, quase não tem mais nada, mas entre em contato no escritório, quem sabe a gente aperta aqui, aperta lá, porque a Mystic Fair é uma grande mãe, né? Então a gente quer que todo mundo esteja lá, de repente dá para você estar com a gente esse ano, tá bom? O WhatsApp lá do escritório é 11 9 6159 0696 e no final do ano tem a Mystic Fair Brasil aqui em São Paulo, que é a maior edição de todas, lá no São Paulo Expo, esperando todo mundo também, tá bom? Pessoal, estou recebendo uma amiga querida já de muito tempo, né? Que a gente se conhece, enfim, anos. E agora ela está gerenciando, está como gerente lá na minha querida Editora Alfabeto, que é onde eu tenho todos os meus livros publicados, né? A gente também tem a coleção Ardani lá. E eu convidei ela aqui porque eu queria que ela compartilhasse com vocês um pouco do expertise dela sobre esse mercado editorial para esotéricos, né? É um mercado, não é novo, mas que está despontando, que está crescendo novamente, não é? E ela tem muito conhecimento e muita experiência para compartilhar com a gente. Eu estou falando da Raquel Assetti. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Claudinei. Tudo bem, ouvintes da rádio. Que honra estar aqui nessa tarde com vocês. Imagina, a honra é toda minha. E olha, feliz que você está agora com a gente lá no Alfabeto, né? Voltou para São Paulo, ficou um tempinho fora, agora voltou e está lá no Alfabeto. Como é que você está sentindo, né? Se sentindo em casa nova? Ai, Claudinei, eu estou muito feliz, né? Eu trabalho já há 20 anos no mercado editorial. A Editora Alfabeto sempre foi uma editora que eu namorava há muito tempo, mas a gente que trabalha com espiritualidade, a gente sabe que tudo acontece na hora certa, né? Quando os deuses aí, todo o universo se mobiliza para que algo aconteça na hora certa e no momento certo. Então, eu estou muito contente. É uma editora que, assim, eu que já tenho experiência em outras editoras da área, a gente vive realmente o que a gente prega, né? Em todos os sentidos. Então, o ambiente acolhedor, Edmilson, nosso diretor, a Neide, também nossa gerente, uma grande parceria. Então, a gente acende incenso, tem todos os rituais, assim, para a gente trabalhar muito bem a energia, né? Nós trabalhamos com livros e com transformação e a gente vive realmente tudo que a gente publica. Isso é uma honra, né? Não é só o lado comercial, né? Exato.
todo um amor, um carinho e também uma relação com a temática que a editora desenvolve, não é, Raquel? Exatamente. E a Editora Alfabeto já é uma editora de referência, né, Claudinei? São 22 anos de atuação no segmento. Hoje, eu considero a maior editora Wicca, né, de referência Wicca no Brasil. Os maiores autores desse Os tema. maiores autores de referência, como o nosso próprio Claudinei e outros tantos autores que contribuem com o nosso catálogo. E o nosso objetivo sempre, né, Claudinei, levar consciência espiritual, levar a transformação para as pessoas através dos conteúdos que a gente publica. Eu estou bem feliz, é uma área que eu sou apaixonada, né, dos 20 anos que eu me descobri desde muito pequena com o livro. Meu primeiro trabalho, eu comecei com livros didáticos, mas há 10 anos eu me apaixonei pela área de terapias, a área esotérica, e me consolidei. Aí agora, Alfabeto, para mim, está sendo uma grande realização. Estou muito feliz. Olha que legal, gente. E olha, é um mercado imenso, Sim. né, Raquel? Esse mercado tem crescido muito. A gente teve aquele boom da década de 90, que permaneceu ali até mais ou menos 2003, aí depois teve uma queda, não é? E agora a gente está vendo esse ressurgir do mercado esotérico novamente, né? Dos livros, você vê que está voltando para as livrarias, a gente tem uma diversidade muito grande. Como é que você vê isso que está acontecendo, Raquel? Sim, Claudinei, eu acho, e também eu coloco muito o marco da pandemia, né? Eu acho que a pandemia também acelerou a procura das pessoas por autoconhecimento, por espiritualidade em geral, né? Foi uma época que todas as editoras que já trabalhavam nesse segmento tiveram uma performance muito legal. Eu estava, inclusive, conversando com o Edmilson sobre os resultados da Alfabeto no ano de 2020, que foram bem significativos. Então, o que acontece? Quando a gente tem aqueles momentos de conflito, como a gente viveu aí com a pandemia do coronavírus, a gente volta muito para si, né? Quem somos, o que estamos fazendo, o que gostaríamos de plantar, né, nessa esfera, para que as pessoas nos conheçam, nos reconheçam. Então, eu senti que esse movimento deu uma estourada muito forte em 2020. E 2020, quando tudo fechou, a gente ficou muito restrito no online, né? As livrarias, o varejo, caiu em geral para todas as editoras do segmento. Muitas fecharam, muitas livrarias fecharam, Muitas fecharam, muitas faliram. Foi, assim, momentos muito desafiadores para o varejo em geral. E o nosso livro, obviamente, foi muito impactado. Isso no varejo, mas no online foram resultados muito bons. E agora, recentemente, nós tivemos aí a Bienal do Livro de São Paulo presencial, que provou o quanto as pessoas, nós da Editora Alfabeto, estávamos com um stand lindo na Bienal, com quase mais de 30 metros quadrados, com programação. Claudinei deu palestra dentro do stand, foi lindo e foi histórica. Claudinei, assim, em número de presença de pessoas, porque justamente 2020, que tinha que ter acontecido a pandemia, tudo fechou. Então, foi uma retomada histórica para o livro e para o nosso segmento, né? Porque nós tivemos, assim, resultados incríveis em relação a editoras que trabalham em outros segmentos. Então, o esotérico está crescendo, as pessoas buscam por autoconhecimento e a Editora Alfabeto aí está vindo de encontro com tudo que a gente se propõe a trazer em relação a conteúdos e transformações na vida de todos. Isso é muito legal. Você falou uma coisa muito legal, né, Raquel? Porque, assim, na década de 90 a gente viveu uma das maiores crises financeiras de todo o tempo. Então as pessoas também passaram por uma coisa bem parecida com o que a gente está passando, por um outro caminho, né? Então, assim, muitas empresas fecharam naquela época, tudo era muito difícil, muito caro, e as pessoas estavam numa crise financeira. E claro, né, quando a gente tem problemas, a gente recorre à espiritualidade, a gente recorre ao sobrenatural, aquilo que não pode ser visto, mas que tem a capacidade de operar milagres na nossa vida, né? E agora, em 2020, em função da pandemia, eu acho que a gente passou por uma coisa um pouco parecida, primeiro por causa da pandemia e da doença em si, e depois dos desdobramentos disso, né? A gente está vivenciando de novo, né, uma das maiores crises financeiras e econômicas mundiais, não é só no Brasil. Aí depois veio guerra e todas as coisas, né? Países que nunca passaram por escassez não estão tendo farinha, não estão tendo macarrão, né? O caso, por exemplo, sei lá, da Alemanha, de tantos outros países da Europa que dependem da Ucrânia, que dependem ali da Rússia, que estão vivenciando uma coisa que nunca viveram, né? Pelo menos na nossa geração. Então, assim, a espiritualidade, ela dá um conforto para as pessoas. Exatamente. Né? E dá um acalento nesse momento tão difícil, porque a gente tem que acreditar que é possível fazer um amanhã diferente, né? Mas virando essa página que está passando, o pior já passou, vamos falar um pouquinho desse mercado, Raquel. Eu queria que você, assim, desse algumas dicas para as pessoas que estão em casa
sobre esse mercado editorial mesmo. Sei lá, tem pessoas que hoje estão querendo escrever, né? Estão querendo compartilhar aquilo que elas sabem com as outras pessoas. São pessoas que já há muito tempo estão trabalhando com espiritualidade e querem colocar isso no papel e querem compartilhar qual é o caminho das pedras, como é que a pessoa pode começar, o que ela tem que fazer. Sempre me perguntam isso. É muito legal comentar sobre isso, Claudinei. Eu sempre falo que as pessoas, antes os autores, eles eram publicados para serem conhecidos. Então você publicava um livro e aí a partir de então você era conhecido e reconhecido como autoridade sobre o assunto. Hoje com a internet, com a aceleração do digital, eu falo muito para o autor, se coloque na internet. Hoje você precisa ser conhecido para ser publicado em geral. É inverso, né? É o processo inverso. Por quê? Porque hoje a gente tem muitas pessoas boas, com conteúdos relevantes, e aparecer, expor o teu trabalho na internet é um grande passo. As editoras olham muito, né, para as pessoas que estão se destacando na mídia e tudo mais. Esse é um passo, mas eu acho que o principal, né, todo livro, ele nasce de um propósito. Que transformação que você quer levar a partir do teu conteúdo, né? Provavelmente, se você está publicando, você quer atingir pessoas. E eu sempre falo que quem publica para todo mundo não publica para ninguém, né? Quem é o seu público-alvo? Para quem que você está escrevendo? Você tem que ter isso muito bem desenhado, porque isso é muito visto hoje pelas editoras, né? Que buscam aí, e a gente precisa de muitos conteúdos significativos, relevantes, né? A gente recebe muitas propostas de publicações pelas editoras em geral, então a gente costuma muito sentir também a energia do texto, né? O que realmente identificar o propósito da obra, eu acho que é o principal. E tem muitos autores que às vezes escrevem muito para si, né? Como se fosse um filho. Elas eu vou escrever, o livro é meu filho. Eu sempre falo, cuidado com isso, porque o filho, se ele é só seu, você precisa pensar que você está publicando para o mundo. Verdade. Você quer ser lido, né? Então, se você quer que seja um filho, tudo bem, mas libere ele para o mundo. Não tem essa visão única, né, do texto em si. Então, essas são algumas dicas em relação à publicação. Mas eu acho que a questão do que a gente avalia mesmo hoje é a audiência do autor, que é super importante, né? O quanto esse autor tem de engajamento na internet. Então, não é só publicar e quanto essa pessoa se conecta com as pessoas que ela gostaria, né? Isso a gente olha porque é importante a gente alinhar os conteúdos para que faça essa conexão. Mas são muitas dicas. Eu sou apaixonada por essa área. A gente sente que, graças a Deus, a gente está conseguindo abrir cada vez mais o espaço, né? Hoje, por exemplo, antes de estar aqui, eu estava lá na livraria Martins Fontes. E eu fiquei impressionada, assim, com a seção de esotérico, quanto ela aumenta cada dia, né? Então, as próprias livrarias dão muito espaço. Eu gosto muito também da Alfabeto, e estou muito feliz por estar fazendo parte desse time campeão, justamente por conta dos tarôs, né? Hoje, no Brasil, para mim, é a editora que mais investe em tarôs, e tarôs de qualidade, assim, excepcional. Sim. Então, e eu vai falo... melhorar, porque eu tô sabendo de coisa. Vai melhorar. Vamos melhorar a cada dia, Né? com certeza. Em breve, aí a maior editora... Hoje a gente está entre as primeiras ali, mas em breve será a maior editora do Brasil. Com certeza. E você sabe que você estava falando uma coisa, Raquel, que eu acho que é super importante. Ontem eu estava conversando com uma amiga que está querendo escrever, ainda não escreveu, e ela estava me perguntando algumas dicas, né? Eu tenho 16 livros, então, quer dizer, consigo dar algumas dicas. E aí, eu acho que a mais importante que eu falei para ela é, primeiro, você realmente quer ser uma autora? Não é? Sim. Porque tem gente que escreve por N motivos. E eu acho que o mais importante é, você quer ser uma autora de verdade? E eu acho que você tem que pensar nisso como uma carreira, você tem que pensar nisso como uma continuidade, né? Não adianta, porque ela me perguntou a dica desse primeiro livro. Eu falei, não adianta você só ter a dica de um livro. Eu falei, se você quer se consagrar no mercado, pense pelo menos em 3 que são uma sequência, um processo, não é? Porque às vezes a pessoa ela está perdida e aquilo fica perdido no meio do texto. Eu era assim, né, no início da minha carreira, eu escrevia, não sabia nem direito o que estava escrevendo, era um trabalhão para juntar os textos. Hoje tudo é mais fácil, a gente cria a técnica, né? Sim. E aí, mas eu acho que você precisa querer se comunicar, não é? Eu acho que é a coisa mais importante. Querer se comunicar, compartilhar suas experiências, a sua sabedoria, e não pensar que você vai escrever um livro para ficar famoso, porque é importante para você, de repente, construir a sua autoridade. Isso é tudo uma consequência do processo. Uma consequência. Não é? Eu acho que é mais ou menos isso. Como é que você vê a questão da autopublicação hoje, Raquel? Porque antigamente isso não existia, não é? Se você queria ser um autor, você tinha que pegar, mandar os seus originais lá para a editora ia avaliar,
e ia chegar à conclusão se te editava ou não te editava, e hoje a gente tem a questão da autopublicação, que está em tudo quanto é lugar, né? Tem várias, tem na Amazon e tem outras plataformas que estão chegando no Brasil que estão desenvolvendo isso. Você acha que é um caminho válido para quem está começando ou não? Com certeza, eu sem dúvida acredito que seja um caminho válido. Foi até um dos caminhos, até te abrindo, eu também estou escrevendo meu primeiro livro. Olha, legal. Saindo dos bastidores para esse processo de autoria. É muito diferente escrever? É muito coordenar, diferente. olhar, ver. É muito diferente porque o livro, principalmente, ele envolve as tuas emoções, né? Sim. Então, organizar, como o Claudinei falou, as tuas emoções é muito diferente de você organizar de fora, né? A visão do outro, né? Que é importante e tudo mais. Mas quando você entra no teu processo e, assim, quando você quer levar o teu livro para o mundo, você vai trabalhar muito, você vai ter um roteiro, como o Claudinei falou, de coisas, aspectos que você vai colocar na tua obra, como o porquê da tua história, o porquê você decidiu escrever esse livro. Como ele falou, é a chave, você tem que ter um porquê, que é a questão que eu toquei muito no propósito. E no processo de escrita, no meu mesmo, eu pensei muito em começar por autopublicação, porque eu, como editora, eu já fui editora na Alfabeto, eu estou gerenciando mais a parte administrativa. Mas em outras editoras eu já atuei como editora. Então, o que eu olhava muito? Os portais de autopublicação para ver quais eram as histórias que estavam com relevância, com vendas significativas. Então, hoje a gente tem o portal da Amazon, que você consegue fazer uma autopublicação sem nenhum custo. Isso. Mas o que eu sinto ainda é que as pessoas também colocam esse conteúdo lá de forma muito amadora. Então, procure um consultor editorial para te dar uma ajuda, fazer uma diagramação bonita do teu projeto. Investe, né? Investe. O autor, ele precisa investir na tua carreira em vários aspectos, como o Claudinei colocou. Não só no texto, na tua imagem, né? Por exemplo, o Claudinei hoje é uma referência para nós no Brasil, em Wicca. Então, a gente acessa as redes sociais ali, a gente tem muito conteúdo gratuito. O que isso gera? Isso gera reciprocidade. Uau, o Claudinei, ele me oferece tantas coisas nos conteúdos que ele publica, eu preciso ir além. Você vai dar aquele gostinho para o teu público para ele querer consumir a tua obra, o teu livro. Então, esse é um caminho muito importante. Eu acho super válido. Além da Amazon, tem várias outras plataformas, ou você mesmo fazer a impressão e distribuir, fazer a venda direta. Hoje tem plataformas de venda, Hotmart, entre outras, que você pode fazer a venda, e as editoras estão sempre de olho nisso. Então, pode ser um primeiro caminho para você ser visto por uma grande editora no mercado. E ser publicado depois. E ser publicado. Não é? Você falou uma coisa muito interessante. Eu também percebo isso, essa questão da autopublicação, que é tudo muito amador, né? Sim. Porque a autopublicação já tem aquela aura de ser amadora, né? Tipo, é diferente você ser publicado por uma grande editora que tá ali, né? Por trás de todo o processo, investiu em você, analisou o conteúdo, viu que é sério, quer dizer... Então, já tem uma aura de autoridade que vem da própria editora, né? E quando você se autopublica, isso precisa ser construído, é um processo. E aí, você coloca lá, sei lá, uma capa de qualquer jeito, que não, sabe, a coisa não dialoga, né? Eu vejo, tem umas capas que não dialogam com o título, e aí você abre a coisa, vai ver a orelha. Nossa, então precisa ter um cuidado, investir, de repente, ir atrás. Eu estava vendo uma consultora editorial outro dia, num podcast, e ela falando da importância da capa do livro, porque a capa do livro muitas vezes é o único marketing que o livro vai ter. Exatamente. É o que vai te diferenciar no ponto de venda. Hoje a gente tem tantas publicações, a gente tem uma estimativa que são mais de 2.000 livros lançados diariamente, só aqui no Brasil. Imagina como que você vai se destacar. Isso. Então, por dia, faz as contas por mês e por ano, né? Então, você precisa realmente trabalhar a identidade visual bem impactante do teu livro, né? O que ele quer em relação não só à capa, ao título, ao subtítulo, né? O que esse livro promete, o que ele vai me transformar. Então, a gente tem que ser muito objetivo e pensar em todo o detalhe. São muitos detalhes que envolvem um livro de sucesso, né, Claudinei? Detalhes pequenos, mas que fazem grande diferença. Exato, exatamente. E o que a Raquel está trazendo de novo para a Editora Alfabeto? Assim, o que você pensa, vislumbra, quer para a editora? Ai, Claudinei, eu sou muito sonhadora, assim, eu realmente já coloquei, eu sei que a Alfabeto, eu já cheguei em um bom momento da editora, né, tô bem feliz, ontem a gente estava em algumas reuniões, então a editora tá crescendo muito, falei, nossa, já tô chegando nessa energia boa, e a ideia é que cresça cada vez mais, porque os conteúdos são incríveis, então o nosso propósito, principalmente a minha entrada,
foi para fortalecer o relacionamento com as livrarias e os distribuidores, que é uma área que eu já atuo há bastante tempo. Então, a gente vai espalhar mais livros da Alfabeto por todo o Brasil. Se hoje, às vezes, você tem dificuldade em encontrar um livro ou outro, a gente vai trabalhar forte nisso, principalmente para que as livrarias abram espaço para os nossos livros, que são livros de muita qualidade, de muito cuidado. O Edmilson, nosso diretor editorial, tem um capricho, um detalhe do detalhe. Então, a nossa ideia é essa, e também trazer autores novos, né, trazer pessoas consagradas para fortalecer o time de autores aí da Editora Alfabeto. Até o final do ano a gente aí vai ter muitas novidades de projetos incríveis que vão vir por aí. A gente acabou de passar pela Mystic Fair de BH, como disse o Claudinei, e foi histórica também. Então, assim, um grande sucesso. Vários autores sendo lançados agora. Lançamos o Flávio, que foi um sucesso, o Grimório. Cabot, né? O Poder da Bruxa. Poder da Bruxa. Estava 30 anos fora do mercado no Brasil. Está em destaque na livraria Martins Fontes. Oh, acabei de passar lá, um super destaque. Então é isso, né? Eu tô vendo que as livrarias estão abrindo muito esse espaço e a gente vai abrir cada vez mais. Então vocês vão ver muitas novidades da Alfabeto, de autores novos, capas mais elaboradas, né? Principalmente visando essa área comercial, que é isso que a gente quer impactar, que as pessoas vejam o quanto o nosso catálogo é transformador. E realmente é uma obra melhor que a outra, e vem muita coisa boa por aí. Olha que maravilha, gente. E vocês vão acompanhar tudo aqui, porque eu sempre trago os livros do Alfabeto, não é? A gente distribui aqui alguns, fazemos sorteios. Então fiquem conectados que todas essas novidades aí até o final do ano, porque tem coisa para ser publicada ainda, bastante, né? Uau! A gente vai trazer aqui para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo e acompanharem, né, essa evolução, esse crescimento. A editora cresceu muito ao longo desses anos e vai crescer ainda mais. E agora com a Raquel, então, nossa, vai ser incrível. Só estou entrando para um time de pessoas já extremamente qualificadas, e a ideia é a gente somar forças para levar a verdadeira espiritualidade, sabe? Eu que estou há 10 anos, assim, nessa área, às vezes a gente encontra... É muito legal falar para os ouvintes, em geral, triar muitos conteúdos que eles consomem, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, colocam muitos conteúdos ali, mas que não praticam, a gente não sente verdade. E é muito legal estar no Alfabeto, estar conectada nessa energia, nessa egrégora forte de luz, de paz, de transformação, e viver tudo isso, na verdade, né? E as pessoas sentem o que é verdade. Então, tenho certeza que cada ouvinte que está aqui está sentindo essa energia da Editora Alfabeto. Sigam a gente nas redes sociais, @Editora Alfabeto, para acompanhar também as novidades, que a gente está publicando muita coisa legal por lá. E lives também, convidados, autores, vai ter muita coisa legal. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, como é que faz, Raquel? Onde você está? Pois é, eu estava falando do meu projeto, vou até fazer um jabazinho, né? Eu estou escrevendo um livro sobre luto, que vai ser lançado pelo Alfabeto. Olha, já estou bem feliz aí, provavelmente ainda esse ano ou ano que vem, tudo no momento certo, né? Eu tive 2 lutos seguidos pelo Covid em 2020. E a partir desse luto eu comecei a escrever sobre esse emaranhado de emoções que o luto nos conecta, que a gente não sabe lidar. Então, para quem sofreu esse impacto ou conhece alguém que sofra, é @ressignificandoperdas, é o meu Instagram. E lá você me encontra também no meu Instagram pessoal, mas é o meu cartão de visitas pessoal de um projeto de muito amor e propósito. Legal. Queria agradecer, viu, por você ter vindo. Imagina. E vamos trazer outras vezes, né? Para trazer as novidades do Alfabeto, falar do seu lançamento, tá? Vamos sim, com certeza. Muitas novidades por aí. Claudinei, eu que agradeço a cada ouvinte aqui da rádio. Obrigada. Obrigado, Raquel. Pessoal, estamos chegando no finalzinho do programa, mas me sigam também nas redes sociais, @Claudinei Prieto, você me encontra em tudo quanto é lugar. Instagram, Facebook, Quay, TikTok. Você tá no TikTok, Jean? Tá? Você faz as trends? Ó, então nos siga no TikTok também. Pessoal, vamos ficar por aqui, mas na quarta-feira que vem a gente está de volta. Um beijo, viu? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acaba de ouvir programa Encontro Sagrado, um caminho para o autoconhecimento em